Salve nação, e o Flamengo venceu. E fala pra mim, responde aqui, você tá feliz? Eu sei que você tá feliz. Se você tá feliz, eu também tô feliz. Estamos todos felizes. Quem não está feliz são os botafoguenses. Então é mais um motivo pra eu e você estarmos felizes. Então, meu caro amigo, o Mengão venceu e convenceu, meu caro amigo. O Flamengo não nos fez dormir triste. Nós não iremos dormir tristes graças ao Flamengo. Pois é, quando o Flamengo perde ou empata, dependendo do jogo, a gente fica meio triste. Mas hoje não, poderemos dormir felizes, porque há sim um motivo para comemorar. Há sim um motivo muito bom para comemorar, meu caro amigo. E meu caro amigo, seguinte, o Flamengo jogou muito bem e acende aquela luz no final do túnel, assim, que a gente olha e fala, opa, ainda há esperança, então podemos acreditar, porque o Flamengo hoje fez um dos melhores jogos, assim, desse segundo turno, cara. O Flamengo hoje fez um dos melhores jogos desse segundo turno e, assim, em termos de estatística, que eu vou colocar aqui pra você ver, foi padrão. Foi aquela estatística padrão. O Flamengo teve 60% de posse de bola e o Botafogo teve 40% de posse de bola. Então é aquela estatística padrão do Flamengo. O Flamengo ficou com a bola e o time do Botafogo, em alguns momentos, parece que ter subestimado o time do Flamengo, deixando o Flamengo muito tempo com a bola, trocando passe de um lado para o outro. E dessa vez o Flamengo corrigiu um problema que eu reclamo muito aqui nos meus vídeos, que é sobre você ser compacto e você ser objetivo. O Flamengo aqui deu 5 chutes a gols e desses, na verdade, de 11 que deu, mas 5 foram a gols, desses 5 que foram a gols, acertou 3. Então tá ótimo. Tá uma média muito boa. De 11 criações aqui, acertou 3, converteu em gols. O Botafogo deu 16 chutes, né, em direção ao gol e não converteu nenhum. O Botafogo apresentou algum perigo ali, assim, deu alguma dificuldade, entre aspas, e tal, mas não foi aquela dificuldade aonde o Flamengo se ficasse preocupado. E eu gostei muito do time que o Felipe Luiz escalou hoje. Se liga só, o time que o Felipe Luiz escalou hoje foi Rossi, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Everton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Vamos falar desses jogadores aqui. Esse time, cara, não é o time que eu mais gosto, vou ser sincero. Não gosto muito desse time com o Everton Araújo aqui e Emerson Royal. Mas, sobre o ataque eu até que gosto. Mas com exceção também, né, mas tem tantos mas, meu Deus, eu tô falando muito mais. Com exceção de Samuel Lino. Samuel Lino, cara, tá devendo demais. Samuel Lino merece pegar um banco. Samuel Lino não está bem. Samuel Lino não está bem. Ele tentou quase tudo hoje e errou, cara. Tudo que Samuel Lino tentava, ele errava. Ele criou uma coisa ou outra ali. Tá correndo, mas não tá acertando. Não sei se ficou nervoso, não sei se caiu em pressão, mas Samuel Lino não tá conseguindo exercer o futebol que é esperado dele. Mas o resto do time, Arrascaeta jogou muito bem, o Everton Araújo jogou bem, o Pedro jogou bem, cara. E assim, o Samuel Lino provavelmente vai ir pro banco e nós teremos a volta do trio aonde vai ficar Arrascaeta, Luiz Araújo ou Carrascal e o Plata, porque o Samuel Lino, sinceramente, ele vai perder a posição para um desses caras aí que tá pedindo passagem. O próprio Cebolinha, quando entrou hoje, jogou melhor, criou um pouco mais do que o próprio Samuel Lino. Então, assim, parece que o Samuel Lino tá um pouco perdido, cara. Parece que o Samuel Lino não sabe muito bem o que precisa ser feito em campo. Ele tenta, ele corre, mas não acerta, entendeu? Não acerta. Só que vamos falar do jogo em si. O Flamengo hoje meteu 3-0 sobre o Botafogo com muita convicção do que queria. O Flamengo conseguiu hoje ser um time que propunha o jogo. O Flamengo hoje conseguiu ser aquele time que fica com a bola, trocar passes. Um time de qualidade, né? Um time de qualidade faz isso. Um time de qualidade impõe o seu jogo. Um time de qualidade demonstra que é superior jogando. Então, o Flamengo hoje conseguiu fazer tudo que não conseguiu fazer nos jogos anteriores. Hoje o Flamengo se mostrou um time muito mais competitivo, se mostrou um time muito mais, com mais vontade, né? Teve mais entrega. Não é que faltava entrega antes, mas hoje o Flamengo estava objetivo, né? Tanto que, como eu mostrei nas estatísticas aqui, o Flamengo de fato criou bastante e foi bastante objetivo quando tentou. Felipe Luiz foi bem demais, né? Hoje eu sinceramente duvidei um pouco da escalação dos volantes, mas a questão também é que os volantes estão machucados, se não me engano o Saúl não tá 100%, De La Cruz e também não joga em grama sintética, e o Pulgar tá voltando. E uma baita surpresa, Pulgar voltou e voltou bem, mano.
o Pulgar entrou bem, o Pulgar voltou com a mesma raça de sempre. É claro que não vai voltar 100% a questão da intensidade que a gente tanto quer ver, que a gente gosta de ver, mas meu amigo, o Pulgar tá jogando muito bem, cara. O Pulgar entrou muito bem, com muita vontade. E é legal de ver o Pulgar jogando porque ele tem essa intensidade, ele tem esse DNA, ele entendeu o que é Flamengo. Flamengo é você não desistir de jogada, o Flamengo é você ir em todas, é você correr o campo igual um maluco, se entregar e ao ponto de final do jogo você tá extenuado no chão. Isso a torcida reconhece, isso que a galera quer ver dos nossos jogadores. E falta muitas vezes isso para muitos jogadores. Só que hoje não. Hoje o time do Flamengo todo se comportou muito bem, cara. Eu não tô falando só porque venceu. É claro que isso ajuda bastante, mas o time hoje do Flamengo mostrou muita maturidade no momento de pressão, porque o Flamengo está pressionado. O Flamengo aqui a gente já entra já numa outra parte do jogo, aonde o Flamengo está pressionado, que precisava mostrar uma certa maturidade hoje, mostrar para a torcida que sim, de fato ainda o campeonato não acabou, pois afinal de contas ainda faltam 30 pontos e nesse momento o time do Flamengo precisava mostrar que ainda era capaz de brigar pelo título e hoje mostrou isso. Caso vença no domingo, cara, o Flamengo tá vivaço no campeonato. Não só como caso vencer, mas tá vivaço. E vai botar muita dificuldade pro Palmeiras. Quando a gente pode ver aqui na classificação, o Flamengo tem 58 pontos, enquanto o time do Palmeiras tem 61. O time do Flamengo, cara, tem um jogo a menos e o time do Palmeiras também. Então ambos os times ainda têm um jogo a menos. O Palmeiras já fez o dele contra o Juventude e ainda o Flamengo falta fazer 2 jogos contra o Sport. Acredito eu, né, pela piedade do campeonato, né, a gente for pensar assim, o Sport tá em último e o Flamengo tá em segundo, pelo óbvio o Flamengo vai vencer os 2 jogos e o time do Flamengo é muito melhor, o time do Sport é horrível, né, ele tá apenas com 17 pontos. Então assim, é futebol, tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer, né, velho, mas pô, querer que o Sport vença o Flamengo é pedir demais, né? Então a gente não tem como. Mas o Flamengo hoje mostrou essa maturidade e domingo é guerra. Domingo, meu caro amigo, o Flamengo vai entrar em campo para poder jogar uma final. Domingo, o Flamengo contra o Palmeiras vai entrar em campo para jogar uma final. A maturidade que o Flamengo teve hoje para poder jogar contra o Botafogo, domingo vai ser uma aura de 100% a mais de tudo que fez hoje, velho. Tudo que fez hoje. Acredito eu que o time do Flamengo para semana que vem, acredito eu que seja num desenho onde tenha Rossi, Alexandro, o Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Saul, Jorginho. Eu acredito que na questão do Samuel Lino, o Flamengo não vai botar o Samuel Lino. Acredito que o Flamengo não vai colocar Samuel Lino, tá? Acredito que o Flamengo possa botar Carrascal, Arrascaeta e Luiz Araújo ou Plata para poder jogarem junto. Porque o Flamengo hoje jogou muito bem, mas Samuel Lino, como eu falei, não fez um bom jogo. Samuel Lino ficou devendo. Pedro hoje, graças a Deus, jogou bem, se movimentou, buscou o jogo. A gente viu o Pedro muitas vezes ali. Quando o Pedro vai lá no meio campo buscar a bola, eu não gosto muito porque mostra que o jogo tá bem complicado e ele tá muito marcado quando ele vai buscar jogo lá no meio campo. E o Pedro não é um jogador de velocidade. Ele não fazia a mesma função que o Gabigol fazia de buscar jogo e construindo lá de trás para poder buscar uma finalização. O Pedro não é um jogador mais de mobilidade lá na frente, na área e tal, para poder finalizar. É mais um finalizador. Então, assim, não chega a ser um cone, porque o Pedro busca muito o jogo, tá? É injusto falar sempre que ele era um cone, não. Nunca falaria isso. Mas o Pedro busca jogo. Só que eu gosto dele mais ali posicionado na área, se movimentando na beira da área, assim, entrando pro gol. Então, assim, acredito que esse desenho de hoje não se repetirá no domingo. E ainda bem, os jogadores do Flamengo que estavam pendurados para hoje não tomaram cartão amarelo, que era pendurados hoje era Jorginho, era o Arrascaeta, também era, se eu não me engano, o Alan nem chegou a entrar. Também nós tínhamos o Eric Pulgar, que tinha cartão amarelo. E quem mais? Eu acho que era esses aí. Eu acho que era só esses aí, na verdade, né? E assim, não precisamos. O Bruno Henrique não jogou, né? Não sei o que aconteceu. Achei que o Bruno Henrique entraria em campo hoje, porque o Bruno Henrique tem a mística contra o Botafogo. O Bruno Henrique sempre faz gol contra o Botafogo. Imaginei que hoje ele estivesse em campo para poder cumprir mais um pouquinho dessa mística, né? Mas, no geral, eu sinceramente gostei do que vi hoje do Flamengo, cara. Sinceramente, eu gostei bastante. Eu espero que esse Flamengo, essa maturidade, essa vontade de vencer que o Flamengo demonstrou
hoje demonstre no domingo contra o Palmeiras. Porque se perder pro Palmeiras no domingo, cara, vai dar ruim pra caramba. Aí já era. Tipo, eu acho que o campeonato é zero. Porque, tipo assim, a briga vai ser agora entre Flamengo e Palmeiras. Cruzeiro tá fora, Mirassol tá fora. O Botafogo logo após o Mirassol era o quinto colocado, não esquece. A briga é entre Flamengo e Palmeiras. É ali ponto a ponto, e assim, a gente espera um tropeço do Palmeiras, a questão pelo menos de empate. Se o Flamengo ganha do Palmeiras e o Palmeiras empata um joguinho, mano, a gente já passa de novo. Mas o Flamengo também não pode perder. O Flamengo já perdeu os jogos que tinha que perder. Agora é a vez do Palmeiras. O Flamengo não pode perder mais jogos. Chega de perder jogo, cara. Chega de perder jogo. Agora deixa a aura de perdedor pra trás. Viramos a página. Essa data FIFA, pelo menos para esse jogo, mostrou que foi uma boa parada pro Flamengo. O Flamengo conseguiu reorganizar as ideias, passar uma borracha no momento tão conturbado que vinha fazendo, né? Aquela derrota pro Bahia, a expulsão do Danilo, do Wallace, o time do Flamengo que não conseguia progredir, o time do Flamengo que não estava jogando bem, hoje mostrou pra torcida: estamos vivos, queremos ganhar o Campeonato Brasileiro, conte conosco. Essa foi a mensagem que passou. Então, a torcida do Flamengo com certeza vai corresponder a esse chamado que foi hoje e vai lotar o Maracanã, mano. Eu espero aquele Maracanã lotado, que faça barulho no Rio de Janeiro todo, que os caras fiquem assustados quando olhar aquela torcida lá gritando: vamos pra cima, Flamengo, vamos vencer na raça, vamos vencer com a dedicação de 100%. Domingo, meu irmão, domingo eu não quero saber de nada. O Flamengo tem que vencer o Palmeiras de qualquer jeito. Nem que seja de 0,5 a 0, 0,735 a 0, não sei, não importa. O Flamengo precisa vencer no domingo, porque se vence o Palmeiras domingão, meu amigo, aí esquece. Aí o campeonato vai pegar mais fogo ainda. Os dois vão ficar com ponto igual, vai disputar empate, ponto a ponto, vai ser emocionante. Eu não queria essa emoção não, porque o Flamengo tava com bastante ponto à frente. Bastante não, né? Tava com 4 pontos à frente, mas esses últimos tropeços do Flamengo fez com que o Flamengo tivesse emoção. Mas se não for assim também não tem graça, né, meu caro amigo? Esse campeonato vai ser disputado até o final, porque não vai ter um time decidindo o campeonato 3 rodadas antes. Não, vai ser até o final, 2 times brigando ponto a ponto para ver quem vai vencer. Espero que seja nós. Mas é isso, meu caro amigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like e ative as notificações para não perder nada, beleza? Muito obrigado por tudo, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau!